O assunto de hoje é NOx e balanceamento por oxidação. Primeiro, vamos estudar o que é o NOx. Bonita essa palavra, não é? NOx. O que significa NOx? Então vamos lá. NOx. NOx é o seguinte, gente. NOx é abreviação de número de oxidação. Então, NOx é abreviação de número de oxidação. Então tá aí. Mas o que é o número de oxidação? O número de oxidação é um número, lógico, tá? Que vai indicar se um átomo ganhou ou perdeu elétrons numa ligação química. Então ele vai te indicar se o átomo ganhou ou perdeu elétrons. Como? É o seguinte. Quando nós temos um NOx maior do que zero, ou seja, NOx positivos, vamos escrever isso aí? Então, quando o NOx for positivo, maior do que zero, esse NOx positivo significa que perdeu elétrons. Então, NOx positivo perdeu elétrons. Vamos pegar um exemplo? Então, vamos lá. Sódio. Sódio, Na, né? Aí se eu coloco aqui mais um, esse mais um aqui é o NOx do Na, é o número de oxidação. O que significa esse mais um? Esse mais um que vocês estão vendo aqui em cima significa que ele perdeu um elétron, tá, gente? Então ele perdeu um elétron. E se for mais 2? Perdeu 2 elétrons. Mais 3. Perdeu 3 elétrons. Professor, mais é quando perde? A gente confunde, não é? Ah, mais achei ganha. Não, calma. É que é o seguinte, olha que legal que é a química. Quando você tem um sódio mais um, o que significa esse mais um? Não é só perder um elétron. O sódio, ele tem número atômico 11. Para quem não sabe, esse número que eu estou colocando aqui, nós chamamos de número atômico. Número atômico. O número atômico é representado pela letra Z maiúscula. E o que ele indica? O número atômico, ele fornece o número de prótons do elemento químico. Então, se eu coloco sódio, número atômico 11, o sódio tem quantos prótons? 11 prótons, não é isso? Então, ele tem 11 prótons. Quando ele nasce, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Ele está no estado fundamental. Ele está neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Esse cara aqui, esse elemento aqui, esse íon, ele perdeu um elétron. Então, o que acontece com ele? Acompanha aqui o raciocínio. Ele tem 11 prótons. Ele tem 11 prótons. Os prótons têm carga positiva. Então, ele tem 11 cargas positivas. Não é isso? Sim, tem 11 cargas positivas. Se ele perder um elétron e antes o número de prótons era igual ao número de elétrons, quantos elétrons ele tem? 10. Ué, se ele tinha 11, perdeu 1, ficou 10 elétrons. Os elétrons apresentam carga negativa. Então aqui vai ser 10 cargas negativas. Vamos ver quanto que dá isso? Qual que é o saldo? Vamos. Mais 11 menos 10 dá mais 1. Tá aí. Esse saldo aqui que vai aparecer em cima do elemento químico, mais 1. Então, quando ele é mais 1, é porque ele tem uma carga positiva a mais, ou seja, ele tem um próton a mais, ok? E se ele for menos 1, o que significa? Que ele tem um elétron a mais, que ele ganhou elétrons, tá bom? Professor, e ele não pode perder próton? Não, gente, na ligação química não. Na ligação química ou ele ganha elétrons, daí ele fica negativo, ou ele perde elétrons e fica positivo, ok? Quando ele tem aqui mais 1, significa que ele perdeu um elétron, menos 1 que ele recebeu elétrons, ok? Vamos dar um exemplo aqui do negativo, então? Vem aqui comigo, vamos desse lado aqui, né? NOx negativo. NOx negativo é o NOx menor do que zero. Então, NOx
negativo. NOx negativo significa o quê? NOx negativo significa que ele recebeu, ganhou elétrons, tá bom, gente? Ganhou elétrons, recebeu elétrons. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o enxofre, tá aí o S. O S, número atômico 16, vamos colocar aqui menos 2. O que significa esse menos 2? O NOx é negativo, significa que ele recebeu 2 elétrons. Então aqui significa que esse elemento recebeu 2 elétrons em uma ligação química. Então ele recebeu 2 elétrons. Pergunta: quantos prótons ele tem, esse enxofre? 16. Ah, professor, eu preciso decorar isso? Vou passar minhas tardes todas? Não, você não vai decorar isso, tá, gente? Você tem uma tabela periódica que vai te fornecer o número atômico. Você não vai ficar decorando enxofre, número atômico 16, enxofre, número atômico 16, enxofre, número atômico 16. Vocês não vão ficar decorando, ok? Então tem uma tabela periódica no vestibular, na prova. Se o professor não te dá uma tabela periódica na prova, você fala, e você sabe de cor todos os números atômicos? Sei, aí você pergunta o gadolínio. Qual é o do gadolínio, tá bom? Certo? Então não tem que saber de cor, ok? Então quantos prótons ele tem? 16 prótons, ok? E do jeito que ele está aqui, quantos elétrons ele tem? Isso, 18 elétrons. Então ele tem 16 prótons e 18 elétrons. Prótons são carga positiva. Então ele tem 16 cargas positivas. Elétrons são cargas negativas. Então tem 18 cargas negativas. Vamos fazer o saldo? Tá aí, menos 2. Então significa... Oi? Por que eu coloco mais e o menos para cá? Não? Não. Tá bom, vamos lá. Então ele tem carga menos 2, ok? Significa que ele tem 2 elétrons a mais do que o número de prótons. Bem fácil. Entenderam como é que é o NOx então? Sim, muito fácil. Então tá joia. Então aqui é o NOx. O NOx vai te indicar se ele perdeu elétrons ou recebeu elétrons. Seguinte, quando o NOx for igual a 0, significa que ele não perdeu e nem recebeu elétrons. Por isso que o NOx é 0, ok? Então tá. Professor, mas como é que eu vou saber que o NOx é menos 1? Como é que eu vou saber que o NOx é menos 2? Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos ver algumas regras para vocês calcularem o NOx. Então eu vou ensinar para vocês as regras para calcular o NOx. Então vamos para cá, ó. Regras para calcular o NOx. Então vamos lá então. Regras é o seguinte. Primeira regra. Substância simples. Ô, esquisito. Substância simples. Tá, o que é uma substância simples, gente? É aquela que tem apenas um elemento químico. Um exemplo, isso, O2, muito bem. O O2 é uma substância simples. Gente, no O2 eu só tenho elementos de oxigênio. Só tem elemento oxigênio, só tenho átomos do elemento oxigênio. Se só tem oxigênio, ele vai perder para quem? Vai ganhar de quem? Né? Não tem de quem ganhar e nem de quem perder. Por exemplo, você pega um time aí, Palmeiras, por exemplo. Não grava isso, hein? Né? Você pega Palmeiras contra Palmeiras. Não, Palmeiras perde. Né? Não tem jeito, tá? Então, o que acontece? Você tem um elemento químico. Aí você tem o oxigênio aqui. Só tem o oxigênio. Tá? Então, o que vai acontecer? Gente, o oxigênio, ele só tem esse elemento. Então, ele não perde, ele não ganha. Então, sempre que for uma substância simples, presta atenção, o NOx vai ser igual a 0. Sempre que for uma substância simples, o NOx vai ser igual a 0. Então, o NOx do oxigênio aqui é 0. Ele não vai perder e não vai receber elétrons, porque só tem ele. Tá bom? Então o NOx é 0. Então toda e qualquer substância simples, grava isso. O NOx vai ser igual a
0. Então você não perde, não ganha elétrons. Se não for substância simples, nós já vimos, é uma substância composta. Então se não for substância simples, é substância composta. A substância composta, ela tem mais de um elemento químico. Aí pode perder ou pode ganhar. Como é que eu faço quando for uma substância composta? Seguinte, primeiro, se for um metal alcalino, vocês sabem o que é um metal alcalino? Sim, metal alcalino, como já estudaram tabela periódica, metal alcalino é um metal, é um elemento da família 1 da tabela periódica, do grupo 1 da tabela periódica, ou família 1A, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio também é da família 1, mas não é um metal alcalino. Então, metal alcalino, nós temos aqui como exemplo, olha lá, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, não é isso? Então esses são os metais alcalinos, Li, Nakama, Hobbes, Crusoe em francês. Então metal alcalino, sempre que for um metal alcalino na substância composta, o NOx será igual a mais 1. Então metal alcalino, substância composta, o NOx será igual a mais 1, tá bom? Na substância composta, porque se for substância simples vai ser 0. Metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso. Metais alcalinos terrosos são elementos do grupo 2, família 2A. Metais alcalinos terrosos são os elementos do grupo 2. Tem que decorar? Não, já disse para vocês, vocês têm direito a uma tabela periódica, não precisa decorar, mas são esses: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá aí. Bela Magrela casou com o senhor Barão, tá bom? Então você consegue decorar aí também, mas não tem necessidade. Bem, se for da família 2A, se for um metal alcalino terroso, o NOx vai ser mais 2. Professor, mas tem que decorar? Não, isso aí faz sentido. Por que que o metal alcalino é mais 1? Porque eles têm um elétron na camada de valência. E para ficar estável tem que ter 8. Então eles preferem perder 1 do que ganhar 7. Então aqueles que vocês viram ali, metal alcalino, eles perdem um elétron numa ligação química. Os metais alcalinos terrosos, eles perdem 2 elétrons numa ligação química, tá bom? Então por isso que é mais 2. Professor, então se eu for família 3A vai ser mais 3, 4A mais... Calma, não é tão simples assim. Seguinte, agora existem alguns metais que vocês precisam decorar o NOx. O alumínio, que é da família 3A, o alumínio ele vai ser mais 3 nas substâncias compostas, tá? O zinco, tá bom? Também tem que decorar, o zinco será mais 2 nas substâncias compostas e a prata, né? Prata, que será, a prata é o Ag, não é isso? Ag, a prata que vai ser mais 1 nas substâncias compostas. Então isso aqui não tem jeito, esse aqui é bom para você decorar. Alumínio mais 3, zinco mais 2, prata mais 1, tá bom? Tá, o que mais? O que mais? Vamos lá. Hidrogênio. Hidrogênio. Professor, hidrogênio não é da família 1A? Você já colocou ali. Não, gente, hidrogênio é da família 1A, mas não é metal alcalino, por favor. Hidrogênio, ele é um gás, ele é um ametal, não tem nada a ver com metal alcalino, tá? O hidrogênio, ele vai ser, na maioria dos compostos, será mais 1. Tá? NOx vai ser mais 1. Mas vai ser menos 1 nos hidretos metálicos. Então, nos hidretos metálicos será menos 1. Então, tem que ter cuidado com isso aí, que nos hidretos metálicos vai ser menos 1. E nos demais, vamos colocar aqui,
Nos demais, será mais 1, ok? É lógico que agora vai aparecer uma dúvida. O que são hidretos metálicos? Hidretos, vocês lembram do hidrogênio, metálicos de metal. Então, hidretos metálicos são substâncias compostas onde você tem o hidrogênio combinado com um metal. Por exemplo, NaH, hidreto de sódio. O hidreto de sódio é um hidreto metálico. Então, nesse caso, o sódio será mais 1 e o hidrogênio menos 1. Tudo bem?